Vélez. É um prazer receber o Pátio Vélez aqui, porque todos aqui no Brasil, e especialmente os torcedores do Flamengo, estão olhando e mirando a Colômbia para saber informações de Reinaldo Rueda. Bem-vindo a Fox Sports de Brasil una vez más. ¿Tudo bien, Pátio Vélez? Todo bien, todo bien. Un abrazo para todos los televidentes a esta hora y obviamente a todos los compañeros de Fox en Brasil. ¿Qué te puedo decir a esta hora? Primero te cuento, aquí en Colombia tenemos las 4 de la tarde y 14 minutos. La información más reciente que tenemos data de hace un par de horas, cuando uno de los integrantes del cuerpo técnico de Reinaldo Rueda nos ha comunicado que efectivamente están esperando el llamado del técnico Reinaldo Rueda para ya decirles en qué momento quedaría totalmente acordado el contrato con el cuadro de Flamengo, que ya de una manera mucho más formal ha hecho una petición o ha hecho un llamado y ha hecho ya unas condiciones, ha elaborado unas condiciones para que Reinaldo se vincule al Flamengo. Como ustedes saben y se los hemos dicho durante todos los programas de Fox, en el transcurso del día, el profesor Reinaldo Rueda se encuentra actualmente en Alemania, pero llegaría para de una vez entrar a discutir los detalles finales de lo que sería su vinculación al equipo de Flamengo. Les puedo adelantar que de ya cerrarse la negociación, que está en cuestión de cosas pequeñas, dicen los que están más cercanos a ellos, a Reinaldo Rueda y a su grupo, serían el profesor Hernando Velasco, estaría el profesor Bernardo Redín como su asistente táctico, Velasco sería el PF, el preparador físico, y de entrada ellos tres serían la cabeza del grupo que tomaría las riendas de Flamengo ya para el resto de la temporada 2017 y pensando en lo que sería el 2018. También vale la pena puntualizar que no ha cambiado para nada la petición que eventualmente haría el profesor Reinaldo Rueda, y es que se le permitiera a mitad de año de 2018, si se da la oportunidad, ser el técnico de la Selección Colombia. Eso no le impediría dirigir a Flamengo, muy seguramente en el segundo semestre, pues terminaría el Mundial, vendría un receso y posteriormente comenzaría ya el trabajo pensando en el inicio de 2019. Así que no creo que haya problema para que él tenga todo el manejo de Flamengo durante toda la temporada 2018, en la eventualidad que Reinaldo sea escogido por la Federación de Fútbol de Colombia para ser el técnico de la selección nacional después del Mundial de Rusia. Recordamos que Pekerman, después del Mundial de Rusia, ya se ha adelantado, no seguiría al frente de la selección de Colombia. Perfeito, muitas graças, Pátio Vélez. Portanto, ele já conversou com integrantes de uma comissão técnica, né, que já trabalha com ele, o preparador físico e o auxiliar, e essas pessoas já estariam preparadas. Inclusive, a informação que recebo agora aqui é de que o Flamengo tem a intenção de anunciar Reinaldo Rueda como novo treinador amanhã, antes do jogo contra o Palestino. Então, tudo leva a crer realmente, né, Pátio, que Rueda estará vindo para o Brasil, onde ele sempre teve desejo, vontade de trabalhar aqui no futebol brasileiro, né? Sim. Alô, Pátio? Alô? Alô, Pátio, está ouvindo? Alô, Pátio? Aqui estou. Está escutando? ¿Me podrías, por favor, repetir, si eres tan amable? Sí, Rueda sempre teve desejo de trabalhar em futebol brasileiro, ¿no? Mira, te lo voy a resumir muy fácilmente. Desde hace muchos años, inclusive desde antes de asumir la dirección técnica de selecciones para un mundial como la de Honduras o la de Ecuador, o un equipo como Atlético Nacional, donde fue campeón de la Taza Libertadores, Reinaldo Rueda es un admirador y obviamente es un hombre muy, muy simpatizante de la escuela brasileña. Y este llamado de Flamengo, de un equipo carioca, y sobre todo el más grande
uno de los más grandes del continente y uno de los más grandes en hinchada del mundo, es para él un honor, eso te lo puedo garantizar. Sí, y Rueda irá trabalhar com Cuéllar, com Berrio, o Berrio, né? Hablou por teléfono com Rueda, com Paulo Guerrero, com Trauco, com Mancuello, com Conca, personas de habla hispana. Sí, sí, claro que sí. Ayer en horas de la noche, Víctor Aristizábal, ustedes lo recuerdan, jugador de Palmeiras, de Santos, un hombre que estuvo en Sao Paulo durante mucho tiempo, nos hablaba de cómo era jugar o cómo era estar en Río de Janeiro dirigiendo por lo que él conoció cuando jugador. Y obviamente la necesidad también de hablar portugués, de aprender el idioma. Y eso seguramente lo hará Reinaldo Rueda. Pero ya de entrada no va a haber una barrera, porque el tener a Cuéllar, el tener a Berrío, el tener a Paulo Guerrero, el tener a Mancuello, a Conca, ya es una ventaja para el grupo técnico colombiano. Perfeito. Mañana Rueda chega em Cali, ¿é isto? Se supone que debería estar llegando mañana. Pero todo parece indicar que el día sábado sería sexta-feira, sábado. Sí, perfecto. Pacho. El sábado ya debería tener todo listo para marchar a Brasil. Perfeito. Pacho, muchas gracias por su participación en Fox Sports Brasil. Es muy importante un periodista como usted de Fox Sports hablar con nosotros y trazer las informaciones porque mucha gente quiere saber de Reinaldo Rueda. Muchas gracias, compañero. Un placer y siempre para servirte. Aquí somos la misma casa, sí. Casa Fox Sports. Ponemos más. Graças. Ponemos mais. Graças. Pacho Vélez, nosso companheiro, apresentador do Fox Sports Rádio da Colômbia. Meus amigos, ele já falou com um auxiliar que trabalha com ele, com um preparador físico, deve chegar amanhã ou no mais tardar na sexta-feira em Cali, mas está conversando com a diretoria do Flamengo. Eu recebo a informação de que a diretoria do Flamengo tem a intenção de anunciá-lo no mais tardar amanhã, antes do jogo. Tudo leva a crer que Reinaldo Rueda, profissional de grande gabarito, abreviou, né? Estudioso, né? Ele ficaria na Alemanha até o final de semana. Exatamente, voltou antes. Ele abreviou o retorno, quer dizer, ninguém abrevia um retorno da Alemanha se não tiver um motivo muito forte. Ele ficará lá até o dia 10 e voltou. Exatamente, ele foi para estudar, né? Ele foi para aprimorar ainda mais, ele tem o certificado A da UEFA e ele foi se qualificar, enfim. E tinha planos ainda até quinta-feira para esse projeto dia pessoal. 10 é sexta, né? Dia 10 é sexta. Ele participou de um congresso de treinadores do futebol internacional lá em Munique. Esteve também fazendo um intercâmbio com o Carlo Ancelotti no Bayern de Munique e está interrompendo isso para retornar a Cali e realizar um desejo, um sonho. Eu me lembro que na ocasião daquela tragédia, né, envolvendo a Chapecoense, o Reinaldo Rueda foi uma das pessoas que mais discursou e ele demonstrava claramente a admiração dele pelo futebol brasileiro, a inspiração dele no futebol brasileiro, citando o Santos de Pelé, a seleção brasileira de 82, e ele está realizando um grande desejo profissional, que é vir trabalhar no Brasil. A tendência, só se acontecer uma reviravolta, a tendência realmente é que Reinaldo Rueda seja o treinador do Flamengo, companheiros. Eu acho que é uma boa escolha. Essa escolha acabou se antecipando em função da recusa do Roger. Ontem de manhã a direção achava que o fato de ter tido muitos clubes brasileiros que contrataram técnicos estrangeiros no meio da temporada dava um certo pé atrás, porque você contratar sem ter tempo de adaptação podia ser um risco. Quando o Roger não quis, o cavalo passou encilhado e o Roger não subiu, nesse momento a direção entendeu, como disse o Rodrigo Caetano na entrevista coletiva ontem, de que não é um problema. De fato, outros clubes tiveram problemas, mas não é por isso que vai acontecer com o Flamengo também. Por quê? Porque o Flamengo olha para o mercado e tem uma série de limitadores no mercado. Você não vai trazer o Renato Gaúcho, você não vai trazer o Abel. Nesse momento, não vai trazer o Jair Ventura, não vai trazer técnicos empregados, embora o Flamengo não tenha descartado. A opção mais clara e mais evidente é a do Reinaldo Rueda.
que também não vem com uma varinha de condão. O Reinaldo Rueda teve um problema físico grave no final do ano passado, começo desse ano, o que comprometeu bastante o início do trabalho dele no Atlético Nacional nessa temporada. Ele não começou os jogos, né? Ele operou o quadril, Pedro. Exatamente. Operou o quadril. Você vê que tem imagens dele como ele anda com dificuldade de apoio do lado esquerdo. Ele tem 60 anos, o Reinaldo Rueda. 60 anos. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente tem a impressão de que o técnico é sempre a razão do sucesso de um clube. E não é sempre assim. O Reinaldo Rueda é competente, eu não estou falando que é um problema, não. Só para esclarecer, o Atlético Nacional cresceu muito nos últimos anos por um trabalho do Atlético Nacional, que foi campeão da Copa Sul-Americana com o Juan Carlos Osório, que foi campeão da Copa Libertadores com o Reinaldo Rueda e vice-campeão com o Reinaldo Rueda. E com o Reinaldo Rueda não se classificou na fase de grupos da Libertadores, que foi o mesmo pecado mortal do Zé Ricardo. Então, o Flamengo pode ter um projeto que o Flamengo se faça vencedor com o Reinaldo Rueda ou com outro técnico. Ele é competente. E o Flamengo tem, mas não tem varinha de condão, é o que eu estou querendo dizer. Ô PVC, eu acho importante fazermos uma ressalva, e você tem razão, ele não se classificou realmente com o Atlético Nacional na fase de grupos. É um fato. Porém, eu acho que tem dois ingredientes importantes aí. A saúde. Primeiro, a saúde, e segundo, o time do Atlético Nacional, ele foi desmantelado e muitos caíram, inclusive aqui, né? Sim. Nós temos aí Guerra, Copete, Berrio, Borra. Isso também acabou influenciando bastante, né? Ele montou dois times em praticamente menos de um ano, né? Porque era um time, foi desmontado, remontou o time foi para a reta final da Libertadores, inclusive com o Borja, com a chegada do Borja, né? Que fez muitos gols ali na reta final. Agora, o Rueda, ele foi nome comentado no São Paulo no ano passado. O Corinthians. E era um dos nomes do Corinthians. O que eu fiquei sabendo lá de dentro do Corinthians é que ele não veio por causa dessa operação, porque ele ia demorar um pouquinho para voltar a trabalhar, ficar nativa, literalmente nativa. Pediu um valor que o Corinthians achou um pouquinho alto. E aí até o Luciano falou aqui a respeito de trazer a comissão técnica dele, de confiança dele. Preparador. Ele ia trazer mais gente do que o Corinthians entendia que um treinador precisa ter. Porque esses técnicos que vêm de fora, eles têm que entender o seguinte, já existe toda uma estrutura preparada. O técnico eu acho que tem que trazer no máximo um assistente dele. O Bianchi uma vez não veio para o Palmeiras, por quê? Porque ele queria trazer os dois assistentes, 3 preparadores, o psicólogo, o cara que cuidava não sei do que, o cara que cuidava daquilo. Ia trazer uma comissão técnica com 10 pessoas. Eu acho isso, com todo respeito, totalmente errado. E preparador físico de fora tem que entender como funciona a preparação física aqui no Brasil. Também. Eu acho um pouco delicado essa questão aí. Em 2010, quando chegou no Internacional, ele trouxe a comissão técnica dele. Quantos caras? De cabeça eu me lembro um auxiliar e o preparador físico, o Valenzuela. É o que fará o Reinaldo Rueda. O Jorge Valenzuela, se eu não me engano. E olha, métodos, não conheço a metodologia de trabalho do preparador físico que o Rueda está investindo, mas no que aconteceu no Internacional, métodos questionadíssimos, jogadores passaram a se lesionar demais, e você trazendo um preparador físico, você cria imediatamente 2 choques culturais. Né? O primeiro que é o técnico. Você vai precisar dar o tempo para o Rueda, com todo o conhecimento e capacidade dele, de entender o futebol competitivo no Brasil, né? Se inserir nesse contexto. E a parte física, igual, porque são metodologias certamente muito diferentes. Você traz um preparador físico, tudo bem que seja da confiança dele, de repente, para acompanhar o trabalho que já é feito hoje no Flamengo. Eu acho que não deveria mexer na parte física. Perfeito. Vamos então até o Ninho do Urubu. Ricardo Lai trouxe um destaque aqui muito interessante. Agora há pouco nós conversamos com o Pátio Vélez, nosso companheiro do Fox Sports da Colômbia, que nos trouxe aquelas informações cada vez mais adiantadas de que, de fato, Reinaldo Rueda está muito próximo de ser anunciado como técnico do Flamengo. E você tem outras informações, né, Ricardo Lai? É isso aí, João. E vão ao encontro daquilo que a gente vem apurando, né? Vocês por aí, a gente aqui no Ninho do Urubu, mais precisamente nesse momento na sala de imprensa Vitorino Sherman. Daqui a pouco vai falar o Everton Ribeiro, mas eu mantive um contato por telefone com o auxiliar técnico do Reinaldo Rueda, que é o Bernardo Redin.
E ele, o Reinaldo Rueda, antes de embarcar de volta, né, para a América do Sul, ele conversou com o Bernardo Redin e mandou o seguinte recado para ele: prepare as malas, se referindo ao Flamengo, né? O Rueda volta, né, está voltando nesse momento, vai a Cali, e de Cali ele vem ao Rio de Janeiro. A gente não sabe ainda, o Pátio falou aí até sábado, né? Possivelmente até o fim da semana o Rueda chegue ao Rio de Janeiro para aí sim assinar o contrato com o Flamengo. E como o Calheiros se referiu aí sobre a semana, ele abreviou essa volta à América, porque ele ficaria ainda num estágio no Hoffenheim, né, para avaliar, para acompanhar, melhor dizendo, o trabalho do Julian Nagelsmann, que é o treinador revelação lá do Hoffenheim, que conseguiu classificar a equipe para a Liga dos Campeões da Europa. E o Rueda antecipou essa vinda. E nessa conversa que eu tive com o auxiliar técnico do Rueda, ele me disse o seguinte: definiu como estava o Rueda nesse momento, entusiasmado, né, com essa possibilidade cada vez mais próxima de assinar o contrato com o Flamengo, de comandar a equipe rubro-negra. Falou, inclusive, que no jogo contra o Botafogo, pela Conmebol Libertadores Bridgestone, o time do Atlético Nacional veio aqui no centro de treinamento do Ninho do Urubu, elogiou as instalações, o auxiliar do Rueda, e falou sobre outros assuntos, como, por exemplo, o Berril, né, jogador que se destacou no ano passado com o Atlético Nacional. E a impressão, segundo o que me contou o auxiliar do Rueda, a impressão é que o jogador não está ainda adaptado ao futebol brasileiro. Essa é uma opinião à distância do Bernardo Redin sobre o Berril. E como vai ser esse time do Flamengo, confirmando a vinda do Rueda? O Rueda gosta de um time ao ataque, prioriza o ataque, a velocidade e a saída de bola sempre no chão, evitando chutões. Foi isso que ele me falou sobre como gosta de ter os seus times, o estilo de jogo do Reinaldo Rueda. E falou também dessa prioridade de retornar à Libertadores, né, focando na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, sem deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que é muito importante, que ele falou, o torneio local. Mas algumas situações, algumas informações nessa conversa que eu mantive por telefone durante o dia com o Bernardo Redin, que está esperando o ok do Rueda para aí sim vir ao Rio de Janeiro e assinar o contrato com o Flamengo, pessoal. Perfeitamente, muito obrigado. Então, existe a possibilidade, e pelo que você falou aí, o auxiliar está muito bem informado, né? Já antenado. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você poder acompanhar. Se nós quisermos, acompanhamos tudo do campeonato colombiano aqui. Hoje em dia tem um acesso muito maior à informação. E existe a possibilidade, então, dele já estrear na quarta-feira que vem contra o Botafogo, né? No Newton Santos. Decisão, né? Porque é semifinal, Copa do Brasil, jogo de ida. Ô, João. Foi não. Antes de você falar, Paulo Lima, que nós temos que cortar aqui rapidinho. Lai, confirma então pra gente o time de amanhã, que joga contra o Palestino, Ricardo Lai, por favor. O time de amanhã sem o Diego e também o Hever, que foram poupados, o Rodinei com uma pancada no tornozelo esquerdo e o Manquejo com uma entorse no tornozelo esquerdo foram vetados pelo departamento médico, sem o Diego Alves, né, que não está inscrito na Conmebol Sul-Americana. O time tem Alex Muralha no gol, o Pará na lateral direita, o René do outro lado, o Rodolfo e também o Juan, os dois jogadores na defesa. De contenção no meio de campo, William Arão e Márcio Araújo, Everton Ribeiro, que vai dar entrevista daqui a pouquinho, Everton e Giovani na frente, o Felipe Vizeu, e a gente aguarda aqui, daqui a pouquinho, em 5 minutos, no máximo 10 minutos, o começo da entrevista coletiva do Everton Ribeiro. João. Ok, muito obrigado, Ricardo Lai. Nós vamos para um rápido intervalo.